Qual das partes, eu acho? A primeira, né? Nesses 9 anos, assim, tipo, qual era o tipo de... Para que o senhor foi para lá e qual era o tipo de tarefas, missões, o que tinha? Lá na Amazônia existe o Batalhão de Operações Ribeirinhas. O primeiro batalhão. Tem mais um em Nadário, que é o terceiro, e um em Belém, que é o segundo. E lá a gente faz operações ribeirinhas. É muito famoso que o Exército faz. Operações na selva, todo mundo conhece. Então, se a gente pensar em nível marinha, operações ribeirinhas é operação na selva, só que no Rio. Então, o nosso foco é no Rio. Então, foi isso que eu fazia lá. Então, eu comecei fazendo isso, fiz um curso, e aí, cada vez que eu servia lá, comecei a estudar esse assunto, e você vai aplicando novos conceitos e tal. Ao ponto de, isso, assim, me rendeu, no final, poder comandar a unidade. A Marinha me selecionou para ser o comandante desse mesmo batalhão, onde eu comecei como tenente, depois capitão e tal. E a gente, nesse período de idas e vindas, mesmo não estando na Amazônia, as minhas atividades aqui tinham a ver com a Amazônia. Normalmente eu era instrutor de algum curso que tinha missões na Amazônia. E eu falava de operações ribeirinhas em diversos ambientes, né? Na Escola de Guerra Naval, onde eu estou hoje, eu já fiz diversas palestras lá sobre isso. Então é um tema que, assim como a liderança, eu tenho 2 temas que eu trabalho forte, operações ribeirinhas e liderança. O normal é escolher um só, para não ficar complicado, mas acabou que a liderança veio junto. Mas, assim, o meu foco principal no Fuzileiro Naval são as operações ribeirinhas. E nessas indas e vindas, conversando em outros países e tal, outros oficiais que viajaram para outros países, a gente foi vendo a importância da questão do combate fluvial. Então, o que a gente faz na Amazônia hoje é essa questão de combate fluvial. E qual a diferença da Amazônia para outros contextos? A gente, quando faz um exercício, você pode pegar uma área que você tem controle sobre ela e ali você simula tropas inimigas e tal. Mas na Amazônia você não tem muito bem essa área. Você faz adestramento na área real. Então você pode, a qualquer momento, durante a navegação, se deparar com uma embarcação de um inimigo, vamos dizer assim, de um criminoso, por exemplo. Tem que estar pronto para responder isso também. Então, o nosso cuidado lá era... é difícil separar o que era o treinamento do real. Tinha que estar pronto para tudo. E essa questão do combate fluvial foi o que foi dando essa notoriedade para as operações ribeirinhas e dando destaque em relação a operações na selva. Fica bem característico o que o Exército faz e o que o Fuzileiro Naval faz, a Marinha faz na Amazônia. Então, basicamente, é isso. Tem um curso, né, comandante, de operações ribeirinhas, né? Como é que é esse curso? Como é que você faz? E provavelmente, como é que é o curso, assim, né? Poder falar alguns detalhes de como ele é de fato. É um curso operacional. Então, é curso de mochila, capacete, fuzil, né? E é um curso bastante intenso. Não é um curso muito longo, ele dura um mês, basicamente, mas é muito intenso. A gente aprende nas Forças Armadas que, para você levar alguém ao limite, só precisa 5 minutos. Às vezes, a pessoa foca muito no tempo, se o curso leva tanto tempo, mas às vezes é muito mais simples. Então, para você trabalhar essa questão do psicológico... é muito mais... Precisa de sono, fome e água. Você vai juntando tudo isso e vai desgastando. E cada vez mais é difícil. Né? A gente está ficando cada vez mais... vou dizer assim, cada vez mais amolecido, acostumado com confortos e tal. Aí você vai tirando, desliga o ar, aí já começa a suar, não sei o quê, tira a cadeira. Né? O cara vai começando a ficar desconfortável. E essa é a grande dificuldade do curso lá. E ele é bem focado nessa parte fluvial, tem muita água, a gente nada no rio, lugar que você não vê o fundo. Né? A gente começa na piscina, normalmente nadando à noite, porque o aluno tem muito sono. Mas eu nunca vi ninguém dormir na piscina. Na piscina o cara não dorme, não sei porquê. Verdade. Então a natação era sempre à noite. Então imagina a mística, você nadando de noite assim, cara. Friozão. Com sono e tal, até que frio não é, né? Não chega a ficar frio. Apesar de sentir, mas não é nada muito absurdo. Não tem lugares que são frios. Eu fiz uma missão em Rondônia, que a gente Rondônia é a Amazônia, deve ser calor. Então a gente foi para a missão, levamos nada, só material básico. Depois precisamos de uma aeronave da Força Aérea para levar agasalho para a gente. Lá tem um fenômeno de friagem que à noite é muito frio. Dá uma inversão lá, vem um vento não sei de onde, que levou a tropa toda para o Jangal. Avança aí os agasalhos. E como é que aprende essas coisas? Fazendo. Camarada que escreve um belíssimo artigo sobre a Amazônia, ele nunca vai entender isso. Se ele não for lá escrever o artigo na posição. Não é em Manaus, não. Na Starbucks,
Eu não sei se tem Starbucks em Manaus, acho que não lembro. Mas não é no shopping em Manaus escrever, não. O cara tem que ir para a selva mesmo, sentir esse desconforto. Ele vai ser mais fácil para ele, de fato, escrever. E o curso é isso. É a vivência, de fato, operacional. Então, tem muita embarcação, tem tiro, armamento, tem patrulhas. É isso, e é viradão atrás de viradão. E a função do curso, de fato, assim, da Operação Ribeirinha é a operação nos rios e para combater algum tráfico, coisa nesse sentido assim, alguma operação contra o inimigo que navega nos rios da Amazônia? Essa pergunta é interessante, porque o senhor comentou, é muito claro qual que é a diferença do trabalho do Exército e do trabalho dos fuzileiros. E para mim, quando eu penso no trabalho do Exército, eu penso, pô, eles estão combatendo o inimigo, mas o inimigo, em geral, é alguém de fora, certo? Quando está fazendo algum GLO, algo do tipo, que aí o inimigo é brasileiro, porque, enfim, está protegendo paz, algo do tipo, garantido a lei da ordem, mas exceto isso, o inimigo em geral é alguém de fora, porque tem polícia dentro da terra e tal, mas a polícia não vai para a água, não formalmente, né? Pelo menos eu não costumo ver. Então, quem que é o inimigo, assim, que o fuzileiro naval está atuando contra, enfim, qual que é essa parte do trabalho? As polícias nesses locais, eles treinam com a gente também. Então, eles também têm embarcações, não tem jeito, legal. Ali a estrada é o rio. O ribeirinho, ele vive no rio, é diferente, né? Começa daí. Uma coisa importante da Amazônia, a Amazônia é muito grande. Ela é tão grande que qualquer coisa que você faça lá é nada. E, ao mesmo tempo, qualquer coisa que você faça lá é tudo para aquela pessoa que mora ali. Um navio da Marinha que vai levar assistência hospitalar, no todo, pode não ser nada. Mas para aquele cara que recebeu naquele momento aquele atendimento, é tudo. Pode fazer diferença, pode salvar a vida dele. Então, é uma coisa importante para entender da Amazônia. E aí a gente pergunta, qual é o inimigo? Uma pergunta muito importante e que o brasileiro tem que se conscientizar disso. A ameaça externa, está lá, existe ameaça externa. Mas ela é tão grande que você não vai conseguir dar conta apenas com a polícia e tal. Vigiar a fronteira, nossa fronteira é gigantesca, muito maior que a fronteira dos Estados Unidos com o México. E você vê nos filmes direto a dificuldade que eles têm de controlar aquela fronteira. E eles têm muitos recursos. Imagine nós com uma fronteira aí 3 vezes maior, agora a conta me fugiu, do que a fronteira que eles têm no México ali. E a gente tem que fazer isso. E com não é uma menos fronteira, ainda, né? não é um muro. É uma fronteira com vários cursos d'água, são vários rios. Não dá, guerreiro, tu fica nesse rio que eu fico nesse. Você não tem essa comunicação. As coisas são muito longe, são muito lentas. Para vocês terem uma ideia, às vezes alguém, vamos levar uma tecnologia para a Amazônia. Maneiro. Só que a infraestrutura lá não chegou nesse nível ainda. Tabatinga, que é uma cidade lá no extremo, né, que faz fronteira ali na Colômbia, Peru, ali aquela região, fronteira com a Colômbia, né? A região, mas ali é tríplice fronteira, também tem uma etapa do Peru. Você vai fazer uma videoconferência, o seu curso online lá, o cara não vai conseguir ver. Você vai deixar baixando o curso, uma reunião online lá, um Zoom, seja o que for, quando nós fazemos, tinha um delay de 1 minuto. Imagina a gente conversar com um delay de 1 minuto. Caramba. Fala aí você... Já viu aquela conversa que um fica respondendo um do outro? Porque você fala e o cara, e aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo aí? O cara tá ouvindo, aí fica um em cima do outro. Exatamente assim. Pô, era mais fácil falar pro código Morse, né? E aí você vai tendo soluções do dia a dia.